Você já parou para pensar o porquê algumas pessoas, empresários, atletas, têm tantos resultados na vida e às vezes de uma maneira tão expressiva constroem uma prosperidade em volta deles, enquanto a grande maioria fica patinando, como se a vida passasse em cima como um rolo compressor, o tempo passa e os padrões continuam no mesmo lugar, continuam naquele mesmo ciclo de baixos resultados? Pois é sobre isso que eu gostaria de falar nesse vídeo, sobre o que poucos empresários, poucas pessoas de sucesso falam publicamente. Como elas trabalham a mentalidade e a alta performance para gerar resultados extraordinários. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e preste muita atenção no que eu vou te contar ao longo deste vídeo. É sobre o segredo mental que os maiores empresários, maiores campeões escondem de você. A verdade é que os maiores empresários do mundo entendem que o sucesso não depende apenas de estratégia, network ou capital. Existe uma camada mais profunda, a sua mente. E eles sabem que se a mente não estiver clara, forte e preparada, todo o resto desmorona. Muitos falam que o tempo é o seu maior ativo, mas a verdade é que a mente é o seu maior ativo. É ela que vai sustentar todo o processo. E aqui está o detalhe, tá? Que quase ninguém fala. Muitos deles usam essa ferramenta poderosa, a hipnose, a hipnoterapia, tanto para treinar a mente, quanto para resolver questões emocionais que poderiam sabotar seus resultados. E é exclusivamente sobre isso que eu quero falar aqui. O que é hipnose? O que é hipnoterapia? Como a neurociência explica isso tudo? Como que esse processo realmente pode ser validado? E principalmente, como você pode usar isso na sua vida para crescer nos negócios, prosperar com sua família e viver com mais clareza e estabilidade emocional. Porque a mente, ela é o centro do jogo. Ela é o seu maior ativo. Por isso que grande maioria das pessoas não conseguem prosperar, porque ainda não mudaram seus padrões mentais. Quando você olha para um empresário de sucesso, é fácil pensar que tudo foi construído ali na base de planejamento, estratégia, visão de mercado. Bom, isso conta muito, mas o que ninguém vê é aquele detalhe silencioso, a batalha silenciosa que acontece aqui dentro da mente do cara, aqui dentro da mente desse empreendedor. Por quê? Porque são muitas decisões, são muitos desafios, mesmo quando você está crescendo, quando você está iniciando, até quando você assume um jogo de mais alta performance. Então, é medo de tomar decisões, ansiedade diante de uma reunião, insegurança diante de grandes investimentos, procrastinação em projetos importantes. Tudo isso acontece no plano mental antes de se refletir nos resultados externos. Bom, e é aqui nesse ponto que entra a hipnose e a hipnoterapia, como ferramentas para reorganizar esse plano mental. Eu sempre digo que são três coisas principais, né, que a hipnoterapia, que o meu processo traz. Uma delas é ordem, traz ordem para sua mente, para sua vida, traz clareza para sua mente, para sua vida e traz consistência nas suas ações. Então, o que acontece no cérebro durante a hipnose para que tenha tantos resultados ao longo de um processo de hipnoterapia, por exemplo? Bom, a ciência ela mostra que a hipnose não é desligar o cérebro, mas sim reorganizar as redes internas. Então, pesquisas neurocientíficas, por exemplo, usando exames como o fMRI ou o EEG, eles já mostraram que o cérebro em estado de hipnose funciona de uma forma diferente. Tá? Por exemplo, tem áreas principais do cérebro que mudam seu funcionamento, como o córtex pré-frontal dorsolateral. Ele é normalmente, quer ver? Vou dar um exemplo com esse carro aqui. Imagine que nesse carro tem um freio, que esse freio é acionado em perigos de colisão. O nosso córtex pré-frontal dorsolateral, geralmente ele tem a tendência de frear para qualquer coisa. Qualquer medinho, qualquer situação que possa ser desconfortável, a gente vai lá e tenta dar uma desculpa para frear toda essa potência, esse potencial que nós temos dentro de nós. Então, em hipnose, ele desacelera. Isso significa que para
ele para de travar nas decisões e ganha mais ímpeto para agir. No processo de hipnoterapia, isso ajuda muito, porque a pessoa ela deixa de lado aquelas partes mais conscientes, a consciência do todo, e ela se volta muito mais para dentro dela. Bom, uma outra parte é a ínsula. A ínsula é uma área ligada à percepção do corpo e das emoções. Imagina o seguinte, você entra nesse carro, e você é o piloto desse carro e você precisa sentir esse carro. Quando você está em hipnose, você sente muito mais esse carro, você se conecta muito mais com todas as partes desse carro. E aí você consegue passar a controlar melhor o teu corpo diante da pressão, não perde o sono, não entra em pânico em uma reunião, por exemplo, não congela no palco. Agora, na hipnoterapia, você consegue acessar sentimentos e emoções que precisam ser trabalhadas. Agora, existe uma outra parte do seu cérebro, dessa máquina chamada cérebro, que é o córtex cingulado anterior. Ele está ligado ao sensor de erro, ou seja, é tipo um computadorzinho, né? Que ele tem os sinais, ele dá sinais de que algo está errado, ou seja, ele fica ativando um alarme. Tem algo errado, então não vai dar certo, algo vai dar errado, não faça isso, e aí você acaba dirigindo toda essa potência de uma forma restrita. Por quê? Por medo. Então, durante a hipnose, esse sensor reduz. Resultado, você deixa de sabotar projetos pelo medo constante. E no processo da hipnoterapia, né, quando você está naquele estado de hipnose, isso ajuda você a lidar com coisas internas sem medo. Você se desafia muito mais, você se entrega muito mais. Agora existe uma última parte que ela é alterada durante a hipnose, que é a rede de modo padrão, Default Mode Network, ligada à imaginação e criatividade. Então, sempre quando a gente usa imaginação, criatividade e emoção, nós já estamos no estado de hipnose. Então, em hipnose, ele assume o volante, a criatividade, a imaginação. Então, você se conecta, revive experiências, consegue criar imagens mentais de uma maneira muito mais intensa e dessa forma você consegue ter muito mais resultados, consegue criar soluções inovadoras, por exemplo, encontrar saídas estratégicas para problemas complexos, inclusive problemas inconscientes dentro de você que você precisa resolver. Então, um estudo publicado na Cerebral Cortex em 2016, ele mostrou exatamente essa reorganização. O cérebro em hipnose não desliga, mas ativa rotas diferentes, favorecendo estados de aprendizado, foco e imaginação. E o que acontece quando a gente aprende algo? A gente constrói novas redes neurais. O nome disso chama-se neuroplasticidade, ou seja, eu mudo a forma como eu lidava com algo e começo a lidar de uma outra forma. Milhões de redes neurais por dia a gente pode construir se a gente está sempre aprendendo algo. Ou seja, então eu posso mudar minha cabeça, eu posso mudar minha mente, com certeza. Tá, e o que isso significa na prática para empresários? Bom, vamos lá. Quando o pré-frontal desacelera, você para de procrastinar e consegue agir sem ficar paralisado em excesso de análise. Quando aquele sensor de erro diminui, você reduz a autossabotagem e começa a ter mais confiança para tomar decisões ousadas. Quando a ínsula ela fica acessível, você também vai manter aquela instabilidade em situações de pressão, por exemplo, em vez de se perder em crises de ansiedade sem fim, da qual fazem você tirar o pé, diminuir. E quando aquela rede criativa assume, você desbloqueia uma parte do seu cérebro que está ligada a insights, ideais, ideias novas que podem virar novos produtos, por exemplo, estratégias ou até mesmo soluções de mercado. Esta é a parte científica que comprova. A hipnose, ela não é só aquela ferramenta, né? Aquela coisa que o pessoal vê, que acha que é misticismo, acha que é uma energia, acha que é um controle da mente, que a outra pessoa controle. Não. Ela, além de resolver traumas, conflitos emocionais, questões do seu passado, desbloquear sua mente, ela também atua na performance. Mas não é só sobre performance. Muitos empresários, empreendedores carregam bloqueios profundos e precisam resolvê-los, tá? Bom, aqui eu dou alguns exemplos. Traumas de rejeição, crenças de inadequação,
Medo do fracasso, necessidade de agradar os outros ou até perfeccionismo paralisante. Agora você imagina o seguinte, imagine um grande empresário que você conheça, que você vê, que você fala, pô, esse cara é muito bom. Você acha que ele vive com isso? Tem medo de rejeição? Ele tem crenças de inadequação? Ele tem medo do fracasso? Ele tem necessidade de agradar os outros? Não. Não, porque se ele viver nisso, ele não prospera. E talvez seja esse um dos pontos que você ainda está travando na sua vida, que você ainda não destravou, ainda não desbloqueou para que você coloque o seu potencial em prática. Então, a hipnoterapia, o processo de hipnoterapia, ele é o uso terapêutico da hipnose, ou seja, em estado de hipnose eu li esse estado mental com a psicoterapia para acessar raízes emocionais e reprogramar a forma como a nossa mente reage a essas raízes emocionais. Bom, agora você pode perguntar, mas Carlos, isso aí tem comprovação científica que ela pode ajudar nesses casos? Com certeza, existe um estudo da American Psychology Association, é uma revisão científica que ela prova que a hipnoterapia é eficaz em tratar ansiedade, traumas e dores crônicas. Bom, claro que se você for no meu site, você vai conseguir ver acho que dezenas de feedbacks de clientes que passaram pela hipnoterapia e tiveram 100% de resultado. Agora pensa comigo, se um trauma da infância ainda controla a forma como você decide hoje, isso impacta não só no seu negócio, mas também na sua família e todo o legado que você constrói. E é incrível pensar sobre isso, porque muitas pessoas de sucesso já falaram abertamente sobre isso, mas a grande maioria fica quieta. Mas quer ver alguns exemplos? Tiger Woods, ele treinava hipnose para foco e performance no golfe, por exemplo. E o cara foi um dos melhores, é uma estrela até hoje, né? O Michael Jordan utilizou técnicas de hipnose coletiva para preparar o time dos Bulls e ganhar os campeonatos. Napoleão Hill, acho que todo mundo já leu Quem Pensa Enriquece, já falava sobre o poder da mente subconsciente e de estados alterados de consciência. O que é isso? Hipnose. Lembra que eu expliquei? O estado alterado de consciência, o que acontece no cérebro? Bom, agora um outro nome que poucos devem conhecer, Thomas Edison. Se você está aí com a sua lâmpada acesa em casa, graças a ele. Ele relatava usar estados autoinduzidos próximos à hipnose, que provavelmente deveria ser hipnose, para acessar insights criativos. Então o cara provavelmente devia visualizar toda a criatividade dele na mente dele e depois colocar isso em prática. Bom, agora no Brasil, existem muitos empresários, artistas e atletas que já recorreram a processos de hipnoterapia, mesmo que nem sempre falem abertamente. Por exemplo, a Júlia Soares, da ginástica, ela fez o processo de hipnoterapia comigo e em um ano depois ela estava nas Olimpíadas ganhando a sua primeira medalha. Ela desbloqueou coisas incríveis dentro dela e ela começou a treinar, a falar, a se expressar, a se apresentar nos campeonatos com uma qualidade muito superior, com uma performance muito superior. Inclusive eu tenho um vídeo desse aqui no meu canal que você pode ir lá assistir e entender como foi a jornada da Júlia, tá? Agora, existe alguns outros empresários, Conrado Adolfo, o Joel J, aquele outro, Primo Rico, todos esses fizeram hipnoterapia. Eles não contam, não falam muito sobre isso, mas os caras só decolaram depois que fizeram hipnoterapia, tá? Porque convenhamos, nenhum deles quer entregar o próprio diferencial mental para a concorrência, porque enquanto a maioria das pessoas ficarem ainda naquele ciclo de conflitos mentais, conflitos emocionais, é mais fácil fazer o que com essas pessoas? Controlar todas elas. Fazer elas acharem que elas dependem de algo para que elas comprem. Agora, a grande pergunta é, ok, mas como isso me ajuda a crescer no meu negócio e na minha vida pessoal? Bom, eu já dei muitos exemplos até aqui, mas aqui está o ponto central. A hipnoterapia ela atua tanto no desbloqueio de traumas e padrões emocionais do passado, quanto no treino mental de alta performance para o futuro. Exemplos. Resolvendo o passado, né? Traumas, bloqueios e conflitos emocionais. O que acontece? Quando muitos empresários de alto nível carregam feridas antigas que influenciam suas decisões, eles acabam tendo medo do fracasso porque na infância foram criticados em excesso. Esse é um exemplo. Alguns têm dificuldade em delegar porque cresceram em ambientes onde confiar nos outros era sinônimo de ser traído ou ser humilhado.
Alguns outros, esses eu atendo muito, vivem na síndrome do impostor, porque viveram em famílias que cobravam perfeição ou comparavam constantemente com o externo. Esses padrões, eles ficam gravados lá no seu subconsciente. E o que é o subconsciente na prática? É a camada da mente que automatiza 95% dos comportamentos. É nela que você vai empilhando experiências, empilhando sentimentos ao longo da sua vida, principalmente nos primeiros anos da sua vida, onde há maior aprendizado, e você constrói nela o teu repertório emocional. Agora, quando a hipnoterapia acessa essa camada, é como abrir o sistema operacional e reprogramar os códigos que estavam rodando em segundo plano. E os resultados eles podem ser imediatos. Empresários que não consigam falar em público após poucas sessões ou após a primeira sessão, eles passam a conduzir reuniões em pânico. Tá, isso é alguma coisa uau. Não, a maioria deles fala o seguinte: Carlos, foi tão natural que eu estava lá de pé falando tudo que eu já sabia que sabia, mas que antes me fazia sofrer com ansiedade, com suor, com nervosismo, fazia ter branco nas palavras, e agora eu consigo fluir aquilo. Não é que eu virei um palestrante de uma hora para outra, porque eu sei que eu preciso de técnica, mas eu estou fazendo aquilo de uma maneira, tirei um peso tão grande nas minhas costas, que eu consigo ter mais clareza. Então, tem donos de empresas que estavam travados para investir, por exemplo, finalmente conseguiram tomar decisões estratégicas sem paralisar pelo medo. Líderes que viviam em ciclos de autocobrança, por exemplo, e culpa, conseguiram encontrar equilíbrio, clareza emocional, aquela paz. Então entenda que isso não é mágica, isso é neurociência aplicada. Então existem estudos que mostram que em hipnose a conectividade entre córtex pré-frontal e ínsula, eles alteram, permitindo que emoções antigas sejam ressignificadas em apenas alguns minutos. Mas a hipnoterapia não é só sobre curar feridas, ela também é uma ferramenta para construir virtudes empreendedoras. Aqui entra algo que muitos empresários de sucesso já fazem em silêncio, usar a hipnose como treino mental de performance. E eu vou dar alguns exemplos de virtudes que podem ser treinadas. Por exemplo, a coragem. Assumir riscos calculados sem paralisar diante da incerteza. A virtude da fortaleza, suportar pressões emocionais e crises de mercado sem perder o equilíbrio interno. Maior clareza, enxergar o que realmente importa em meio ao excesso de informações e ruídos. E tomada de decisões. Agir rápido, sem procrastinar ou esperar o momento perfeito. Então existem estudos de 2015 que mostram que a hipnose ela pode modular circuitos de atenção e, dessa forma, trabalhar motivação e dor, provando que o treino mental nesse estado ele pode aumentar a tolerância à pressão e foco. Opa, a maioria falha nisso. A maioria não sabe lidar com pressão e foco. A maioria, na primeira pressão, desvirtua, vai para o conforto imediato, vai para a busca por prazer imediato e deixa de lado aquilo que ia fazê-lo prosperar. E aí, por isso que muitos atletas olímpicos, como Michael Phelps, usaram hipnose para se preparar. Michael Phelps, todos os dias depois do treino, ele fazia visualização mental em hipnose. E se funciona para esporte de alta performance, imagine no jogo mental dos negócios, que exige decisões de milhões em cenários de incerteza, por exemplo, ou em frações de segundo. O ponto é, as pessoas de maior sucesso entendem que a mente é o ativo número 1. O corpo, a empresa, a família, tudo depende da clareza e da força mental de quem lidera. E por que isso importa para você, empresário? Porque sem cuidar da mente, você vai travar nas decisões importantes, vai sabotar projetos por medo de falhar, você perde energia vital em ansiedade, em insônia ou em crises emocionais. Então, além disso, você pode comprometer ainda a sua família, né? Que é o que eu acho que é o mais importante em tudo isso, porque a pressão do negócio invade sua vida pessoal. Mas com a mente fortalecida, você vai tomar decisões rápidas e assertivas, você vai ter muito mais clareza, vai criar soluções para problemas que você só enxerga a dor. Você vai começar a passar, opa, calma aí, eu começo a enxergar a saída naquilo, porque eu já não estou mais vivendo aquela dor. Manter equilíbrio emocional mesmo sob pressão. Não significa que você não vai sofrer, mas você vai estar racional diante daquilo. E ainda escalar o seu negócio sem perder sua família, sem perder sua vida, sua saúde, sem perder sua sanidade. Se você gostou desse vídeo, curte ele,
dá um like aí já, que ajuda a espalhar esse vídeo para outras pessoas. Se inscreve no canal e deixa o seu comentário. Você já conhecia a hipnose, já conhecia a hipnoterapia para esses fins? Dá sua opinião. Se você tiver alguma pergunta, vai ser um prazer em respondê-lo. Te vejo no próximo vídeo.